Amém? Glória a Deus. Vamos dar início à palavra dessa noite. Eu quero ler um versículo, em seguida eu quero fazer uma oração, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção no que diz nesse versículo antes de nós entrarmos na oração, tá bom? A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Feche teus olhos para a gente fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos celebrar o Senhor por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, de ouvir esta palavra. No nome santo de Jesus Cristo eu oro e peço ao Senhor, Deus, que o Senhor vá à frente dessa ministração. Toca os nossos corações, Pai, fala conosco, Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Te peço, Pai, que o Senhor conduza conforme a Tua vontade, Pai, que eu não venha, Pai, atrapalhar o que o Senhor deseja fazer. Declara a minha dependência do Senhor, te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, para conduzir conforme a Tua vontade. Tudo que o Senhor deseja, tudo que o Senhor sonha, que assim seja, no nome santo de Jesus Cristo. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus bem forte, aleluia. Eita glória, amém, gente. Amados, nós vivemos uma cultura dominada por resultados, né? E é resultado imediato, tudo precisa gerar retorno rápido, tudo precisa gerar reconhecimento em público, algum tipo de visibilidade, né? Então nós somos constantemente levados a medir valor pelo aplauso, pelo sucesso, pelo alcance, pelo número de seguidores, né, queridos? E fidelidade por aquilo que é visto. Mas quando o retorno não vem, quando o esforço parece invisível, nasce no coração uma pergunta silenciosa, e isso se desenvolve no coração de todas as pessoas, que muitos evitam dizer em voz alta: vale a pena continuar? Vale a pena? Queridos, o Evangelho, porém, ele nos confronta com uma verdade mais profunda. Fé madura não é sustentado por recompensa visível. Amém, irmãos? Fé madura não é sustentada por recompensa visível, mas por convicção eterna. Queridos, a fé cristã não se alimenta do que nós recebemos das pessoas, mas do relacionamento que nós cultivamos com Cristo. Ou seja, o nosso foco é Cristo. Amém, irmãos? Seguir Jesus quando ninguém vê, quando ninguém reconhece, quando ninguém aplaude, é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. E é neste lugar oculto, é neste lugar de secreto, longe dos holofotes, que Deus forma caráter, prova a fé, refina a fidelidade. É neste lugar que as pessoas são tratadas, são desenvolvidas, as pessoas crescem. Muitas vezes o céu está trabalhando intensamente, enquanto o cenário externo parece estar totalmente em silêncio. Queridos, eu oro para que hoje o Espírito Santo nos conduza a uma compreensão mais profunda do que é ser fiel a Cristo. O que é fidelidade cristã? Fidelidade não é reação ao que você recebe, mas é a resposta a quem Cristo é. Vou repetir, queridos, fidelidade não é a reação que você tem ao que você recebe, mas é a resposta a quem Cristo é. A resposta que eu dou a Cristo pelo que Ele é. Permanecemos fiéis não porque eu sou recompensado, mas porque Deus é digno, porque Cristo é digno. Não porque eu sou visto, mas porque eu fui chamado. Não por causa dos aplausos, mas porque há um Senhor que reina, e por isso eu permaneço. Então esse Senhor que reina, Ele vê tudo e Ele permanece fiel à promessa que Ele me deu. Amém? Amém, irmãos? Então, queridos, tudo isso que eu falei é o caminho para uma fé madura. Amados, fidelidade, diga para alguém bem bonito: fidelidade. Para essa pessoa gravar essa palavra. Fidelidade, fala mais uma vez. Fala assim, ó: fidelidade não é contrato.
Fidelidade é uma aliança. Queridos, eu tenho uma aliança com a minha esposa, não tenho um contrato, amém? E eu tenho que ter uma aliança com o meu Deus, eu não tenho um contrato. É uma aliança, não é o que um papel diz, é o que eu me comprometi com Ele. Muitos se aproximam de Deus com expectativas imediatas, como que se a fé funcionasse, queridos, por troca, né? Eu faço, Deus responde. Eu obedeço, Deus recompensa. Queridos, a Bíblia nunca apresentou a fé desta forma. A Bíblia nunca apresentou a fé desta maneira. A fé bíblica não é um acordo comercial. Não é como eu ir num comércio, levar o meu recurso e comprar alguma coisa e sair com uma sacolinha. A Bíblia não fala isso. Amém, queridos? A fé bíblica não é um acordo comercial, é uma aliança, não é uma negociação, é um relacionamento. Amém, irmãos? Então eu quero seguir a Cristo. Eu preciso entender que eu tenho que ter relacionamento com Cristo. Não pode ser superficial, queridos, porque qualquer relacionamento superficial, ele não perdura, ele não continua. Se você está envolvido num relacionamento que ele é superficial, ele tem prazo de validade, ele não se prolonga. Quando eu conheço alguém, quando eu vou me relacionar com alguém, queridos, eu preciso entender que eu tenho que ser intencional. Não pode ser assim superficial. Assim tem que ser com Deus, queridos, tem que ser com Cristo. Eu não posso ter relacionamento com Cristo superficial, nível raso. Tem que ser profundo. Queridos, não se baseie em resultados imediatos, mas em compromisso contínuo. Não é pelo que o Senhor pode fazer por mim hoje, é pelo que o Senhor já fez por mim. Não é pelo que o Senhor pode me dar agora, mas é pelo que Ele já me deu. O Senhor já me deu Jesus Cristo na cruz, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse voltar a Deus, para que eu pudesse ser redimido dos meus pecados, para que eu pudesse ser perdoado. Então, se Deus resolver não fazer mais nada para mim, queridos, já está suficiente, Ele já fez tudo. Ele fez tudo. Mas a Bíblia diz, né, o versículo que a gente leu ali, queridos, ele diz assim, né, a fé é impossível, sem fé é impossível de agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. O que é galardoador, queridos? É aquele que abençoa, aquele que supre, aquele que dá, aquele que cuida. E Ele está falando dos que o buscam. Ou seja, eu quero ser abençoado, eu quero ser cuidado, eu quero ser filho, eu quero ter relacionamento. Busca a Deus. Busca a Deus. Começa assim, esse é o processo, queridos, para que eu possa ser abençoado. Então, queridos, o apóstolo Paulo afirma algo muito importante lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. O que é mordomo, queridos? É aquele que serve, aquele que cuida, aquele que está ali pronto para servir. Isso é mordomia. Queridos, a palavra fiel, ela aponta para constância. Ninguém é fiel só de palavra. As pessoas se tornam fiéis, queridos, com as suas atitudes. Porque todo mundo pode falar, eu sou fiel, eu sou leal. Mas são processos, são caminhadas, são dias, são longas datas que vão dizer se eu sou fiel ou não. Queridos, lealdade e perseverança ao longo do tempo mostram a minha fidelidade. Não, então assim, queridos, essa palavra aqui, ela não fala de alguém que é fiel apenas quando tudo vai bem, porque é muito fácil ser fiel quando as coisas estão funcionando, mas de quem permanece firme mesmo quando o cenário é desfavorável. Queridos, teve dias que eu e essa linda mulher aqui passamos por processos muito difíceis. Muito difíceis. E eu tenho certeza que a vontade dela era sair correndo. A vontade dela era pegar e quebrar tudo e sair, desaparecer, sumir. Mas ela permaneceu fiel. Ela continuou fiel do meu lado, mesmo quando eu estava fumando uma latinha de pedra. Estava com uma pedra na latinha ao lado dela na sala. Então assim, cara, ela permaneceu ao longo de anos. Ela mostrou o que é fidelidade.
E depois disso, Deus me ensinou que eu precisava ser fiel também, eu precisava ser leal. Então assim, queridos, a gente tem que entender, queridos, que o despenseiro fiel cuida do que Deus lhe confiou, né? Ainda que não receba reconhecimento, visibilidade, retorno imediato. Talvez, queridos, você não seja recompensado por homens, talvez você não seja visto por homens, talvez você não receba aplausos, talvez você não receba tapinha nas costas, e muito menos um obrigado. Mas Deus está olhando, Deus está te cuidando, Deus está te observando. É Ele quem vai dizer para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Não são homens que vão te falar isso. Nossa, se foi fiel no pouco, entre no muito. Não, é Deus quem vai falar isso para você. É o próprio Senhor que vai olhar para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra e se alegra na presença do teu Deus. Então, queridos, Deus ele não nos chama para sermos bem-sucedidos segundo critérios humanos. Queridos, Ele nos chama para sermos fiéis segundo critérios dos céus. O céu não mede a vida pelo aplauso, queridos, mas pela obediência. Não é o quanto você foi aplaudido, mas quanto você obedeceu. Não é quanto joinha você teve, ou quanto like você teve, quantos seguidores você tem na internet, quantas pessoas estão lá interagindo com você nas redes sociais. Isso não mede nada para ninguém, queridos. Mas, queridos, é o quanto você permaneceu fiel à direção que Deus te deu. O quanto você permaneceu fiel, obediente àquilo que Deus falou para você. Então, assim, Deus ele não mede fidelidade pela performance, mas pela perseverança. Não pelo quanto aparece, mas pelo quanto permanece. É essa fidelidade silenciosa que agrada a Deus e sustenta, queridos, uma fé verdadeiramente madura. A fé que agrada ao Senhor, queridos, que chama a atenção do Senhor, é uma fé madura. E Deus está chamando a gente para ir para este nível de maturidade na nossa fé. Queridos, Noé, vamos lá, irmãos. Noé é um dos maiores exemplos que a gente tem de fidelidade sem aplauso. Noé, ele recebe uma palavra clara e específica da parte de Deus, mas passou a viver uma realidade que aos olhos humanos parecia totalmente, queridos, oposta à promessa recebida, né? Ele foi avisado sobre algo que jamais havia sido visto e compreendido por sua geração. Eles não entendiam o que Noé estava fazendo e ainda, queridos, zoavam com ele. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então ele creu em algo que ele foi avisado por Deus. E por que ele sabia que era Deus, queridos? Porque ele tinha relacionamento. Preste atenção ali, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quem está aqui? Já parou para pensar que a tua fé pode salvar a tua família? Já parou para pensar nisso, queridos? Às vezes ninguém na tua casa crê. Às vezes ninguém na tua casa, querido, nada, deixa assim, tá tudo largado. Mas a tua fé, enquanto todo mundo está lá, querido, zoando, debochando, tirando onda, você está construindo a arca. Você está construindo a arca, queridos. E naquele dia, queridos, eles poderão entrar porque você se manteve, porque você foi fiel, porque você permaneceu. Então eles poderão entrar. Às vezes, queridos, a gente olha a estrutura caindo, quebrando, queridos, e a tendência do ser humano, queridos, é deixar que caia. Mas permanece. Permanece, nem que você seja o único. Permaneça. Permaneça orando, permaneça acreditando, permaneça obedecendo, permaneça honrando o Deus que te levanta, que te cuida. Então, queridos, quando a gente vê ali assim essa expressão, coisas que ainda não se viam, ela revela o coração da fé. O
No coração da fé bíblica, não reagiu a um sinal natural, não foi algo que ele viu. Nossa, estou vendo o ventilador rodando, creio que tem vento porque eu estou vendo o ventilador rodando. Não, queridos, ele respondeu uma revelação divina, uma voz de Deus. Ele confiou na palavra de Deus, mesmo quando não havia nenhuma evidência. Talvez não exista evidência para aquilo que você está crendo, para a palavra que Deus te deu, não tem evidência nenhuma, nada que confirme, queridos, aquilo que foi dito. Mas você vai acreditar, por quê? Porque você conhece quem falou, você conhece aquele que liberou essa palavra, e por isso você crê. Não é porque tem evidência, amém, irmãos? Não é porque tem sinais. Porque, cara, tipo, quando eu chego na igreja com algo que precisa ser tratado imediatamente, sabe, tipo, eu não tive fé de imediato, eu criei em algo que aconteceu comigo. Porque eu era, tipo, compulsivo, eu vivia crises de abstinência há anos, eu não conseguia vencer as crises de abstinência. Entrei dentro da igreja, tive uma experiência com Cristo, e naquele dia, queridos, eu fui tocado, e eu saí de lá sem nunca mais ter aquela crise. Então eu vi um sinal, e por isso eu creio. Eu precisei do sinal para crer. Mas eu aprendi a crer naquele que começou a falar comigo, mesmo sem ter sinal nenhum depois disso. E, queridos, a Bíblia fala que esse é bem-aventurado, aquele que não precisa ver para crer. Muitos de nós precisamos ver para crer. Eu tenho que ver o sinal, eu tenho que ver, tipo, uma resposta, tem que acontecer alguma coisa. Queridos, todos nós fazemos isso. Não, se acontecer uma coisa aqui, pô, eu vou saber. Mas, cara, e se não acontecer nada? Você vai continuar acreditando, vai continuar seguindo, vai continuar caminhando. Então, por décadas, Noé permaneceu firme no anonimato. Ele foi fiel no anonimato. Ele construiu sem jamais ver chuva, né? Ele anunciou juízo sem ver arrependimento. E ele trabalhou incansavelmente sem receber reconhecimento, queridos. E para muitos, a sua vida parecia um desperdício de tempo, esforço, de energia, né? Mas para Deus, irmãos, aquele longo processo estava formando caráter, fortalecendo obediência, construindo fidelidade. É um processo que ao longo do tempo ele foi sendo preparado, ele foi sendo desenvolvido. A arca foi levantada muito antes do dilúvio, queridos, porque a fé verdadeira não espera confirmação para obedecer. A obediência de Noé não veio antes do cumprimento da promessa. Então, assim, queridos, mostra que a fé madura se apoia na palavra de Deus. Por que você faz? Porque é a palavra de Deus. Por que você está ali? Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E eu creio na palavra do Senhor. Então, por isso, queridos, eu me movimento, por isso eu obedeço, por isso eu faço. Por quê? Porque é a palavra. Ele não espera a aprovação das circunstâncias. Então não é por causa de circunstâncias, queridos. Se acontecer, dá boa. Se rolar, eu sei que é Deus. Mesma coisa José, queridos, né? Mesmo quando ele não tinha retorno nenhum, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel, queridos. Ele poderia ter se corrompido, né? Ele só viveu treta, cara. Quantos de nós, às vezes, cara, você, né? A tua vida, você olha em volta assim, você fala, meu Deus, cara, só BO, só BO, só BO, né? Acorda de manhã já um BO, deita BO, sempre envolvido em BO. Então José, ele demonstra, queridos, em todas as áreas da vida, ele foi fiel à sua família, mesmo quando ele foi rejeitado por ela. Ele foi fiel à integridade, mesmo quando ninguém estava vendo. Ele poderia ter se corrompido com a esqueci o nome do cara lá, como que é o nome do Potifar? A mulher do Potifar, isso, amém? Quem sabe quem é? Amém, eu esqueci, mas me lembrei, glória a Deus. Poderia ter se corrompido, mas não se corrompeu, foi íntegro. Então, queridos, sua fidelidade não dependeu de circunstância, mas da convicção firme no coração dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem deu a promessa. Queridos, ele creu até o final. Mesmo assim, a resposta imediata que José recebeu não foi recompensa, foi oposição.
ele foi traído por quem deveria protegê-lo, ele foi esquecido por quem havia sido beneficiado, ele foi preso injustamente por escolher permanecer íntegro. Então ele fazia a coisa certa, só tomava lapada. Fazia a coisa certa, só BO. Chega a hora que você fala assim: ah, não, meu Deus, não vou mais não, né? Pô, tô lá pelo certo e só treta. Chega uma hora que o cara cansa. Mas aqui, José, ele está ensinando, queridos, que não são as circunstâncias que precisam mudar quem nós somos diante de Deus. Então, assim, a Escritura, ela destaca algo essencial. O Senhor, porém, estava com José. Gênesis 39, 21. Queridos, Deus está contigo, amém? Quem crê que Deus está contigo? Deus está contigo, então Ele está, cara, por dentro de tudo que está acontecendo na sua vida. Ele sabe cada passo que você dá, Ele sabe cada situação que você enfrenta, Ele sabe cada luta, Ele sabe o dia que você, cara, joinha, e o dia que, cara, não deu boa. Ele sabe, cara, quando a gente acerta, quando a gente erra. Ele sabe de todas as coisas, queridos. Então essa afirmação revela uma verdade profunda. A presença de Deus não impediu José de passar pelo cárcere. Queridos, a presença de Deus na sua vida não impede você, queridos, de passar pelo problema. Mas Ele não deixa o problema te destruir. Amém, irmãos? O cárcere não destruiu José. Por quê? Porque a presença era com ele. A mesma coisa, queridos, é o inimigo que se levanta, é a oposição que se levanta. Vai ter oposição, sim ou não? Vai ter, cara. Mas ela não vai destruir você. Ela não vai te parar, amém? Quem recebe isso? Não vai te parar, irmão. Deus estava trabalhando em José antes de trabalhar através de José. Então eu entendo uma coisa: antes de Deus trabalhar através de você, Ele vai trabalhar em você. Antes de Deus fazer algo através de você, queridos, Ele vai trabalhar você, para que você possa ser instrumento nas mãos de Deus. Então, queridos, antes de colocá-lo em posição de governo, antes dele governar, o Senhor formou nele maturidade, né? Fidelidade, dependência. Então nós aprendemos que fidelidade no anonimato sempre vem antes do posicionamento público. Antes, queridos, do posicionamento público, cara, você está lá na salinha, você está lá no secreto, você está lá, queridos, no lugar onde ninguém vê. É naquele lugar, queridos, que é desenvolvido o caráter de uma pessoa. É naqueles lugares ali, cara, que as coisas se formam, que as coisas acontecem. Porque, muitas vezes a gente se comporta muito bem quando nós estamos cercados de pessoas. O que vão pensar de mim, né? Meu Deus, o que vão falar de mim se me verem fazendo isso? Eu lembro que um dia eu estava em São Paulo, cara, e fui num evento da empresa, a galera tomando, veio aquela vontade de tomar, de beber. Aquilo veio tão forte, cara, mas tão forte em mim assim, cara, que parece que me abraçou algo assim. E a mensagem que vinha na minha mente aquele dia: ninguém tá vendo, ninguém te conhece aqui, ninguém sabe que você é pastor, tua esposa não tá aqui, teu filho não tá aqui, a igreja não vai te enxergar. Cara, é fácil da gente cair nessas horas, é fácil da gente tropeçar e falar: ninguém viu, mas Deus viu. Naquela hora eu falei para mim mesmo: Marcelo, mas Deus está vendo. Porque, cara, Ele está comigo. Aonde eu estou, Deus está junto. O que eu faço, se eu penso bem, penso mal, Deus está comigo. Se eu falo bem, falo mal, Deus está comigo. Se eu ajo bem, ajo mal, Deus está comigo. Deus está vendo. E Ele conhece o meu coração. E assim conhece o coração de cada pessoa aqui, queridos. Então, assim, amados, muitas vezes os bastidores do sofrimento são o lugar onde Deus prepara os seus servos para cumprir grandes propósitos. Às vezes, cara, a gente não entende por que tanta batalha, tanta luta. Cara, mas diante de tanta batalha e tanta luta, há um grande propósito. Mas meu propósito deve ser gigante, então. Às vezes a gente pensa isso, né, cara? Meu Deus, então o meu propósito é...
Deus precisa formar você. Deus precisa trabalhar em você, precisa desenvolver você. E Ele vai estar com você o tempo todo, queridos. Mas isso não impede você de passar pelos problemas. Jesus Cristo, Ele foi fiel até o fim. Até o fim, queridos. Cristo, Ele é o maior e mais perfeito exemplo de fidelidade, né? Sem retorno, sem visível imediato. O Filho de Deus não foi rejeitado por estranhos, mas exatamente por aqueles por quem Ele veio salvar. Então, queridos, o Filho de Deus, Ele não foi tipo os caras lá de fora que rejeitaram Ele. Foram os de casa, foram os de dentro de casa. E às vezes a gente fala assim, pô, mas os de casa são os que mais batem. Jesus passou por isso, queridos, e foi fiel até o final. Até o final. Porque quando é os lá de fora, você fala, sai fora, vai para aquele lugar, não quero nada com você e tal, você ignora, não dá nada. Agora quando os de casa batem, gente, dói. Aí dói. Jesus Cristo passou por isso. Nem por isso Ele deixou de ser fiel e leal ao tempo que Ele foi chamado. Nem por isso, queridos. A Bíblia diz em João 1,11, fala assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Sabe, queridos, às vezes eu fico lembrando assim, de quantas vezes eu rejeitei Jesus. Quantas vezes eu vivi este versículo. Quantas vezes, queridos, eu tive atitudes que fizeram com que isso se tornasse verdade para mim. Quantas vezes eu e você, queridos, não estamos rejeitando Jesus Cristo. Estamos falando palavras bonitas, frases bonitas a respeito de Jesus, falando, jogando na internet historinhas legais, mensagens bacanas. Cara, mas o Jesus não muda a mim, e eu quero que mude as pessoas que estão à minha volta. O Jesus que eu sirvo, queridos, não muda a mim, não transforma o meu coração, não muda a minha maneira de pensar, não muda a minha maneira de falar, mas muda as pessoas, e eu quero que mude as pessoas do meu lado. Eu quero que as pessoas se convertam, mas eu não me converto. Eu quero que as pessoas se arrependam, mas eu não me arrependo. Eu quero que as pessoas perdoem, mas eu não perdoo. Então, queridos, não faz sentido. É vago, é vazio. Jesus deve estar do meu lado, do seu lado, muitas vezes falando assim: ei, se olha no espelho. Aponta o dedo para você. Eu fico imaginando Jesus Cristo falando para mim isso muitas vezes: Marcelo, menos, está se achando demais. Porque Ele fala para mim: está se achando demais, baixa a bola. Baixa a bola, quem é você? Quem é você na fila do pão? Aí você tem que reconhecer, queridos, quem é você na fila do pão? Quem é você sem Jesus? Pare e pense, quem é você sem Jesus? Queridos, Jesus foi rejeitado, abandonado, injustamente condenado. A cruz não trouxe aplausos, nem reconhecimento, nem honra humana. E naquele momento não houve celebração, apenas dor. Não houve exaltação, apenas humilhação. Não houve aprovação, apenas silêncio e desprezo. É o que a cruz trouxe para Cristo. Mesmo assim, a Bíblia revela que o que sustentou a fidelidade de Cristo foi Hebreus 12:2, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Consegue entender, queridos, que ele está falando de algo? Ei, tem uma alegria proposta para você. Tem algo muito maior do que você possa imaginar proposto para você, igreja. Aí, voltando para o versículo, voltando para Cristo, ele diz: suportou a cruz, desprezando a afronta. Põe lá esse versículo, Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem que está sentado à direita de Deus, gente? Quem está sentado, gente? Jesus. Mas olha só o que ele passou, o que ele suportou. Olha só, queridos, tudo que Jesus viveu para poder sentar à direita do Pai. E, queridos, ele estava nas regiões celestiais. Ele se despiu da sua divindade. Ele abriu mão, queridos, de ser
quem Ele era, queridos, para se fazer homem, para vir, para passar por todo esse processo, para passar por toda essa dor, queridos, para ir para a cruz por um monte de pessoas que rejeitam Ele. Mas Ele não abriu mão disso. Ele foi fiel até o final. Até o final. Jesus não permaneceu fiel por causa do que vivia no presente, mas por causa do propósito eterno que estava diante dele. O gozo proposto não estava na cruz, mas na redenção que isso produziria. Ele suportou a dor, queridos, do momento, porque ele enxergava a glória que viria depois. A glória que viria depois. Eu não sei se você já teve a experiência, queridos, de alguém olhar para você e ir para Cristo porque viu você. Cara, eu enxerguei você, mano, e poxa, eu quero viver isso que você está vivendo. Eu quero poder ser tocado. Eu quero poder, ter minha vida também desse jeito. Agora imagine Cristo, queridos. Ele suportou toda essa dor, passou por todo esse processo. Imagine a alegria do Senhor, a alegria proposta. Você vai se alegrar porque muitos virão, muitos participarão, muitos estarão, muitos levantarão a sua mão. Eu quero Jesus. Eu quero te seguir. Eu quero estar contigo. Pense nisso, queridos. A alegria de você poder olhar para alguém que olhou para você. Ei, eu enxerguei Jesus Cristo em você. Eu enxerguei Jesus Cristo em você, que eu quero esse Jesus que você serve. Então, amados, a fidelidade de Jesus, ela nos ensina que obedecer a Deus nem sempre gera honra, mas sempre produz redenção aos olhos do céu, queridos. A cruz, que naquele dia parecia a derrota, tornou-se a maior vitória da história. Aqui a gente cantou agora há pouco, para sempre. É para sempre, irmão. Consegue entender que é para sempre? O que você faça, independente do que você fizer, cara, o que Ele fez é para sempre. E por que Ele fez? Porque Ele me amou. E Ele te amou. Ele amou eu e você, queridos, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente fazer nada. E mesmo hoje, queridos, nós não somos dignos desse amor. Nós precisamos caminhar muito, queridos, para poder receber desse amor, para poder, se alegrar na presença dEle. Então nós aprendemos que a fidelidade verdadeira pode parecer perda no presente, mas nunca é desperdício no propósito de Deus. Você permanecer fiel a Deus, queridos, talvez seja loucura para os homens nesses dias. Você permanecer fiel àquilo que Deus falou para você, queridos, talvez para muitos seja loucura, e muitas vezes até para você seja loucura. Mas, amados, nunca é desperdício no propósito de Deus. Nunca. Fé madura, ela persevera sem retorno. A Escritura afirma: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Então a fé madura, ela aprende que com o tempo, queridos, e com a caminhada com Deus, que nem tudo acontece no nosso ritmo, nem tudo acontece do nosso jeito. Ela entende que o tempo de Deus é diferente do nosso, que os caminhos de Deus nem sempre fazem sentido para nós, mas que o caráter de Deus não muda. Mesmo quando nós não entendemos o processo, sabemos em quem nós temos crido. Talvez você não entenda o processo, queridos, e você não precisa entender o processo. Talvez você esteja pedindo explicação para Deus. Pare de pedir explicação para Deus, só creia. Deus não precisa explicar nada. Deus não precisa vir te dar uma lista do que Ele está fazendo. Estou fazendo isso por causa disso, vou fazer aquilo por causa daquele outro. Não, queridos. Ele só fala para você: creia. Creia que vai ficar tudo bem. Creia que vai dar tudo certo. Creia que eu estou arrumando. Creia que eu estou cuidando. Só creia. Mas a gente quer respostas imediatas. A gente quer que as coisas aconteçam assim no nosso tempo, na nossa velocidade, do nosso jeito. E, queridos, com Deus não é assim que funciona. Não é desse jeito, queridos. Mesmo quando nós não entendemos o processo, nós sabemos e temos crido. Creia. Busque aquele em quem você crê, queridos.
Essa certeza, ela traz estabilidade ao nosso coração. Quem vive esperando recompensa visível, quem vive esperando retorno rápido ou reconhecimento de pessoas, eles tendem a desistir cedo, porque sua motivação depende das circunstâncias. Você só está feliz, querido, se alguém te aplaudir, se alguém estiver de acordo contigo. Quando o aplauso acaba, a força também acaba. Quando o aplauso acaba, a alegria acaba. Já quem vive por convicção, queridos, preste atenção nessa palavra, convicção. Quem vive por convicção espiritual permanece firme. Sua fidelidade não está baseada no que você vê, mas no que você crê. Ele continua obedecendo mesmo sem evidência, continua servindo mesmo sem retorno, continua caminhando mesmo quando tudo, queridos, parece em silêncio. Quando o céu não responde, quando as orações parecem não serem ouvidas. Porque a sua fé, ela está firmada, queridos, na fidelidade de Deus e não nos resultados. A tua fé está firmada no que Deus falou para você, no que a palavra de Deus diz sobre você, no que a palavra, queridos, nos mostra a cada dia. Hoje, muitas vezes nós nos sentimos tentados a parar no meio do caminho. Isso é geral, irmão. Ah não, eu não. Cara, isso é geral, todo mundo, um momento ou outro, assim, a gente vê alguns mais fortes, outros mais fracos, mas assim, queridos, todo mundo já teve um momentinho ali assim de, pô, tá louco. Não é porque você deixou de amar a Deus, não, você ama a Deus, mas porque o cansaço emocional se acumulou. O desânimo nasce quando ninguém reconhece, quando ninguém valoriza o esforço e quando não há qualquer retorno visível. Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse. O silêncio das pessoas muitas vezes pesa mais, queridos, que a oposição declarada. Entretanto, a palavra, ela nos lembra, queridos, uma verdade essencial: Deus vê o que os homens ignoram. Queridos, o céu jamais perde de vista um coração fiel. Se o teu coração fiel, queridos, não se preocupe, os céus não perderam você de vista. Você continua sendo olhado por Deus, Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A palavra nos orienta. Tudo que façais, quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória do Senhor. Então, cara, tudo que você fizer, faça para Deus. Faça porque você faz para Deus. Faça porque você quer um relacionamento com Deus. Se coloque diante dEle. Se prontifique a Ele, queridos, mas por Ele, só por Ele. A gente tem que parar de buscar, queridos, a bênção e passar a buscar o abençoador. Porque quando a gente passar a buscar o abençoador, queridos, a gente vai viver debaixo da palavra de Deus, que Ele gosta de abençoar aqueles que o buscam. Então, queridos, esse texto que a gente lê, ele redefine, cara, o destinatário da nossa obediência. Não servimos para sermos vistos, aplaudidos ou recompensados por pessoas. Nós servimos ao Senhor. Quando essa convicção ela governa no meu coração, queridos, o desânimo dele pede força, porque nossa motivação deixa de ser externa e passa a ser interna. É algo de dentro, é que flui. Quando a Bíblia diz que fluirão rios de água, cara, você está vivo. Você, é você mesmo, cara. Tipo, aquilo ali, ele traz vida para você mesmo. E não só para você, traz vida para as pessoas que estão à sua volta. Quando essa convicção, cara, governa o coração, ela muda tudo. Permanecer fiel hoje significa continuar, cara, servindo a Deus, mesmo quando não há aplausos. Continuar obedecendo a Deus, mesmo quando não há retorno. Continuar crendo, mesmo quando tudo parece indicar que não vale a pena. Às vezes, cara, você pode até pensar que não vai valer a pena. Tem uma música que diz assim: vai valer a pena. Eu não sei cantar ela aqui, mas senão eu cantaria. Eu acho melhor nem começar. Né? Mas você sabe a música que eu estou falando, né? Eu não vou estragar o culto para começar a cantar. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena, gente.
permanece fiel. Vai valer a pena. A gente não entende os processos, a gente não entende, queridos, a maneira que Deus faz muitas coisas nas nossas vidas. Mas vai valer a pena, só permanece, só continua, vai caminhando. Faz o que Deus está pedindo para você. A fidelidade, cara, é uma semente que você planta no invisível, né? E que no tempo certo ela produz frutos que glorificam a Deus, fortalecem a fé daqueles que permanecem. Então a fidelidade, queridos, é uma semente que você está lançando num lugar que nem você está enxergando. Mas ela vai honrar a Deus, queridos, e vai fortalecer a tua fé. Só permanece, seja fiel, queridos. Hoje nós temos um chamado à perseverança na fé. A gente está indo para o final do culto, o louvor pode até vir para cá. Talvez, amados, você esteja atravessando uma estação em que não há recompensa. Talvez a estação que você esteja atravessando é uma estação difícil. Aquele inverno rigoroso, aquele momento muito difícil, que os esforços parecem não produzir resultados aparentes, a fidelidade parece, cara, silenciosa, mas a ausência de retorno imediato jamais significa ausência de ação de Deus. Ausência de retorno, queridos, não significa que Deus não está contigo. Talvez, queridos, você não esteja vendo isso. Mas comece a orar e pedir para Deus, queridos, o que a gente declarou nos salmos que a gente leu hoje. Salmo 51. Crie em mim um novo coração, Senhor, e um espírito inabalável, um espírito reto. Comece a orar para Deus, queridos, não pelo que Ele pode fazer por você, mas comece a orar para Deus pedindo a presença dEle. Davi sabia que tinha errado, queridos. Davi sabia, queridos, que tinha pecado diante do Senhor. Sabia que ele era indigno daquela presença, que não era merecedor de nada, cara. E o que ele fala para Deus é: Senhor, crie em mim um coração puro, porque o meu coração é sujo, é contaminado. Então ele pede para Deus: cria em mim esse coração, dá a mim um espírito irreparável, inabalável. Mas o que mais me chama a atenção, queridos, é que ele fala: não tira a tua presença de mim. Quando ele fala isso, assim, queridos, isso daí me toca muito forte, assim, porque, cara, eu gosto de ler esse salmo, mas eu gosto de declarar esse salmo sobre a minha vida. Que eu falo para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Até dei uma melhoradinha em algumas coisas, mas tem muita coisa que precisa ser melhorada. Tem muita coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser mudada. E a gente está nesse processo. Então eu peço para Deus aí: Senhor, trabalhe em mim, crie em mim, muda a mim. O salmo começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Aí ele fala: apaga, Senhor, apaga as minhas transgressões. Então, diante do Senhor, apaga as minhas transgressões, porque são muitas. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço. Ele fala assim: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele é reincidente, ele não é novato naquilo, queridos. Estou pecando pela primeira vez, não, queridos. Ele é reincidente, ele sabe que ele é reincidente, que ele é um transgressor. Ele fala de iniquidade, queridos, é aquele pecado que você sabe que é pecado e continua cometendo. Isso é iniquidade. E ele está falando disso. Aí ele continua ali, que diz: pequei contra ti somente o fiz, o que é mal perante os teus olhos, de maneira
que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgado. Então, o que o Senhor fizer, o Senhor é justo, porque eu reconheço que eu sou falho diante do Senhor, eu reconheço quem eu sou diante do Senhor. É o que Davi está falando. Eu sei quem está diante do Senhor. Qualquer coisa que vier, o Senhor é justo. Aí ele vai lá para frente assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O que ele está falando, gente? Pai, eu não consigo sem o Senhor, eu não consigo sozinho. Ele está pedindo ajuda para ser limpo, ele está pedindo ajuda para ser purificado, porque ele não consegue sozinho. E amados, tem dia que é isso, eu tenho que erguer minhas mãos para os céus: Pai, por favor, me ajuda, me transforma, me corrige, muda a mim, muda meu caráter, muda esse comportamento. Aí ele coloca lá: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele está moído, gente, diante da presença do Senhor. Ele está quebrado diante da presença do Senhor. E isso falta para nós, irmãos, nos quebrantar diante da presença do Senhor. Muitas vezes nós chegamos com soberba, com arrogância diante do Senhor, achando que, cara, Deus vai derramar os céus sobre as nossas vidas, porque, cara, o orgulho toma conta de nós, mas só que a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Então Davi, queridos, ele reconhece: cara, quem sou eu diante do Senhor? Ele se quebra diante de Deus. Ele fala: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele vem pedindo, cara: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E daí ele fecha ali: não me repulses da sua presença. Queridos, isso é o que eu e você precisamos estar orando: Senhor, purifica, Senhor, me santifica, Senhor, me ajuda. Queridos, o Senhor, ele continua trabalhando mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Mas eu tenho que querer, eu tenho que desejar isso. E a palavra nos aponta para uma recompensa que realmente importa. Mateus 25, 21. Coloca na tela para mim lá, Mateus 25, 21. Olha o que a Bíblia fala: eu, o Senhor, lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ei, queridos, aquele ali é o meu lugar, aquele ali é o teu lugar. Esse é o lugar onde eu e você precisamos estar, queridos. É o lugar onde eu e você precisamos ir. Só que a gente tem que se despir das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos nossos pecados. A gente tem que pedir ajuda a Ele para que Ele venha mudar, Ele venha transformar. Queridos, essa palavra não é uma declaração direcionada àqueles que brilharam diante dos homens, aqueles que, nossa, como você foi bem sucedido, mas é aqueles que permaneceram fiéis diante de Deus. Não é uma palavra para quem foi visto, é uma palavra para quem foi fiel. Não para quem recebeu aplauso, mas para quem não abandonou o chamado. Hoje o Espírito Santo, ele nos chama, queridos, a um ajuste profundo nas nossas vidas, no nosso coração, ajustar as nossas motivações, alinhar os nossos afetos, renovar a nossa fidelidade a Cristo. Ele nos convida a permanecer quando é difícil, a continuar quando é cansativo, a confiar quando tudo parece invisível. Porque quem permanece fiel, quando ninguém vê, será honrado por Deus no tempo certo. A fidelidade que hoje parece escondida, amanhã se tornará um testemunho. O que hoje é semente no secreto, amanhã será colheita para a glória de Deus. Então não pare, não desista, não negocie sua fidelidade. Não negocie, queridos. Deus, ele é fiel para recompensar aqueles que permanecem nele. Aqueles que permanecem nele. Querido Deus, em nome de Jesus, cria em nós esse coração puro. Dai-nos esse espírito inabalável. Não nos repulses da sua presença.